Galera, jornalistas. agora a continuação vai ser bem interessante, porque pode ter novidade aí sobre o Davi Luiz, hein? O Mas dá essa moral pra gente, Marquinhos. Vai falar agora, hein? Então deixa o like aí. Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Vamos lá. Vão participar dessa outra parte da coletiva, respondendo as perguntas dos jornalistas. O André, inclusive, faz hoje o primeiro treino aqui no campo com a equipe do Flamengo. Começando com a pergunta do Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa tarde, Braz. O que você teria a dizer sobre as colocações do Casagrande, aconselhando Davi Luiz a não vir para o Flamengo, usando política como desculpa, e também sobre as colocações de feeling do Roger Flores sobre a interferência da diretoria num boicote ao atacante Pedro? Bem, em relação vamos separar as perguntas. Em relação ao Casagrande, eu acho que foi uma infelicidade da parte dele. Eu respeito ele como ser humano, como empregado de uma grande televisão, como a Rede Globo. Só que eu acho que ele foi muito mal e ele presta um desserviço não só ao Flamengo, mas a todos os dirigentes e a todas as pessoas de todos os clubes que, num momento tão difícil, em que a gente tem o euro, a moeda e o dólar contra a gente, um calendário insano, difícil, e a gente sempre apresenta projetos e convencimentos de trazer atleta para cá, eu não entendi essa sugestão para o Davi Luiz. Eu respeito, procuro até achar algum ponto sensível aí e uma insensibilidade minha de não compreender, mas como carioca, como brasileiro, como dirigente de futebol, eu posso falar que nesta questão, nesta situação pontual, ele fez e faz um desserviço ao futebol brasileiro. É sempre ruim pontuar dessa maneira, porque ele vai continuar tendo, numa das maiores TVs do país, o tempo que quiser para continuar falando, e a gente não tem um tempo que quiser, nem dá, né, para ficar nessa retórica, nessa narrativa de ficar respondendo perguntas ou situações como essa. Respeito a pergunta do jornalista, o jornalista está certo em fazer a pergunta, mas é o que eu digo. Como carioca, como brasileiro e como dirigente, eu posso afirmar isso, que é um desserviço o que ele faz, o que ele fez em relação a essa parte pontual, passando do princípio, do tamanho do lugar onde ele está, no tamanho de alcance da emissora em que ele trabalha, e que, para deixar claro que não tem nada a ver com isso, eu estou falando dele, não estou falando só que eu estou falando do tamanho do potencial. Então, assim, é um desserviço que ele faz, é um desserviço que ele fez. Não vou nem responder essa pergunta. Dá para responder. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa tarde, Marcos. Tem a do Roger, né? Exato, do feeling. Como é que feeling é? Em relação ao Pedro. O do Roger, também eu não entendi essa situação do feeling dele. O Roger não é meu amigo pessoal, não é meu amigo particular, mas me conhece bem. Sabe da minha personalidade, sabe da minha... como é que eu sempre tocou. Trabalhamos juntos, né? O meu cargo não era o cargo que eu tenho aqui hoje, né? Só que eu jamais iria me colocar, me propor a estar numa situação em que ele induziu ou que ele quis dar a narrativa de que poderia ter um pedido da diretoria para fazer qualquer coisa com o Pedro. Quero deixar claro aqui para as pessoas que me conhecem aqui no dia a dia, conhecem
o Bruno, que a gente não trata isso dessa maneira. Quando precisa conversar com o jogador, ou precisa fazer ou tomar uma atitude com qualquer jogador aqui, a gente não precisa de intermediário. A gente chega, conversa, pondera, às vezes o jogador não entende, às vezes precisa de alguns ajustes, mas aí multamos, tiramos de alguns jogos da maneira em que a gente entende, mas a questão central é que ele falar, mais uma vez, numa rede nacional, sugerir que poderia ter um pedido da diretoria, para ser claro, né? Até da diretoria eu quero deixar claro. Nesse ponto aí, um pedido do Rodolfo Landim, que é o presidente do clube, ou um pedido meu, que sou vice-presidente da pasta. Questões óbvias, o organograma do clube é esse. Quem poderia pedir um negócio desse para o Renato? Quero deixar agora, sim, um outro ponto. Tive a felicidade de trabalhar com vários técnicos e jamais usei ou jamais usarei qualquer tipo de situação como foi a sugestão dele, que não fosse apresentada comigo, que seria direto para eu fazer. Então, assim, tem um pouco de tudo nisso aí. Como o Roger estava numa transmissão ao vivo, eu acho que ele pensou uma coisa e falou outra. Eu vou achar isso aí, eu vou pensar isso aí, mas, de qualquer maneira, foi uma narrativa muito ruim e um pouco irresponsável do que ele falou, que jamais um técnico como o Renato, um vice-presidente como eu, ou principalmente um presidente como Rodolfo Landim, iria usar situações como ele ensinou. Então, uma brincadeira, vamos em frente, mas é o que a gente está tendo que enfrentar aí no dia a dia. Parabéns, Brás. Pedro Top. Henrique Torre, ESPN. Boa tarde, Marcos. O Flamengo deixou fora do jogo de ontem contra o Ceará alguns jogadores como Isla e Arrascaeta, e por força de suspensão já tinham William Arão e Bruno Henrique ausentes. Já há questionamento de parte de crítica e da torcida se o clube prioriza mais as Copas do que o campeonato de pontos corridos, do qual é o atual Brasileirão. A diretoria do Flamengo alinhou com o técnico Renato Gaúcho a prioridade de alguma competição nesta temporada? Como é o nome do jornalista? Pedro Henrique Torre. Pedro, não teve nenhum tipo de alinhamento, porque não tem nenhum tipo de situação desta aí de prioridade em relação a campeonatos. Eu tive a oportunidade, eu estou aqui na vice-presidência, esse é o meu 4º campeonato brasileiro. Eu disputei 3 e os jogadores me deram esses 3 títulos, eu estou no 4º. Eu tenho noção do que é o tamanho de ser campeão brasileiro aqui pelo Flamengo, conheço bem do tema. É uma coisa assim, impossível de se externar, a felicidade que a gente tem de ganhar um campeonato brasileiro junto com essa torcida maravilhosa. Eu tenho a consciência também em relação ao que é ser tricampeão brasileiro, puder ser tricampeão brasileiro seguido, coisa que só o São Paulo foi em 6, 7 e 8, 2006, 2007, 2008. O Flamengo tem essa oportunidade agora. E o Flamengo fez uma estratégia para o jogo contra o Ceará. Essa estratégia, ela passa por números, ações e informações de outros departamentos aqui, principalmente o departamento médico, tem um departamento técnico. Aqui a gente vai se falando, vai ajustando, e tomou-se as decisões que deveriam tomar. Nada tem a ver com escolher ou dar prioridade a nenhum campeonato. Aliás, a determinação do presidente Rodolfo Landim é esta. Vai nesta decisão, vai nesta retidão.
em que é para ir para todos os campeonatos e ganharem todos os campeonatos. Às vezes não é possível, às vezes é possível. É futebol. Você não consegue fazer isso sem estratégia e sem planejamento. Aqui também não vai se colocar nenhum jogador em campo com medo da narrativa ou com medo do que forem se pensar se a gente não botar o jogador em campo. Aqui a gente não trabalha dessa forma. A gente trabalha com muita informação, tem as pessoas bem qualificadas em todos os departamentos e se toma-se decisões. Aqui, a vice-presidência de futebol, o Bruno aqui, a gente toma decisão sempre, todo dia, junto com o presidente Landim. Às vezes a gente erra, algumas vezes você poderia ter tido um outro decisão que talvez o caminho fosse melhor, e muitas vezes a gente acerta. Tanto acerta que 19 campeonatos a gente ganhou 13. E a gente foi para um jogo contra o Ceará, que a gente tem noção do que é o Ceará, aqui não tem criança, um time qualificado, bem treinado, um técnico muito bom técnico, e às vezes se tira o mérito também da outra equipe. O Flamengo teve duas ou três oportunidades claras de gol, que em outros momentos se confirmaram. Nesse jogo não se confirmou. É futebol, gente. Deixar de ser um pouco ácido, um pouco tudo truculento, tudo acham que tem alguma coisa escondendo. Não tem nada escondendo. O Flamengo foi para o jogo, empatou o jogo. Eu queria ter ganho. Não foi possível. Mais uma vez, a determinação aqui do presidente Rodolfo Landim, as determinações aqui é para irem para cima dos 3 campeonatos. Se vai ser possível ou não. Um ponto que é o seguinte, eu queria deixar claro aqui que o Flamengo não disputa 3 campeonatos. Né? O Flamengo não disputa 3 campeonatos. O Flamengo disputa o Campeonato Brasileiro, o Flamengo disputa a Copa do Brasil, o Flamengo disputa a Libertadores e o Flamengo disputa também as eliminatórias de uma Copa do Mundo. Boa. Que quando saem as convocações, o Flamengo perde 4, 5 jogadores. Para quem tem um pouquinho de discernimento, para quem tem um pouquinho de conhecimento e análise de futebol, em qualquer clube do mundo, quando você perde uma sequência aí de 2, 3 jogadores titulares, com mais 2, 3 reservas aí, assim, sente, e não foi diferente do que aconteceu lá para trás, quando tiveram as convocações. Então, o Flamengo, só para deixar claro aqui, o Flamengo disputa uma eliminatória de Copa do Mundo. Não estou fazendo nenhuma crítica aqui à CBF, só que eu quero lembrar aqui, a quem está, é uma oportunidade que eu tenho para mandar essa mensagem. Em todo lugar do mundo, quando se tem a convocação nacional para uma data FIFA, se para o campeonato. Aqui não para, aqui continua. E você perder numa convocação atletas como Gabigol, como Arrascaeta, pelo do Uruguai, pelo Isla, pela chilena, Everton Ribeiro. Então, vamos embora. Rodrigo Caio lá atrás. Sistematicamente isso estava acontecendo. Assim, não é desculpa, eu não estou querendo aqui apresentar desculpa, mas é meu dever apresentar as informações em cima das questões que nós temos aqui, que diariamente ter que decidir. Eu lamento o empate, eu gostaria de ter a vitória, mas é a vida que segue. Boa, muito bom. Raíza Simplício.